Bom, é uma alegria estar de volta. Tiramos uns dias aí de descanso, eu e minha filha. A esposa ficou aqui, que ela estava trabalhando, mas a gente estava descansando. A gente foi até Salvador, ficamos lá alguns dias. Tivemos com a igreja, eu fiquei hospedado na casa do João Batista. Alguns de vocês conhecem. E a gente foi tratado lá muito bem. A gente pôde matar a saudade lá de Salvador, que eu sou baiano, vocês conhecem, sabem. Quem não sabe, fica sabendo agora. Então, matei a saudade das comidas, do povo, dos lugares, das praias. E foi emocionante esses dias, de poder estar na casa de um cristão, poder ser tratado com muito amor, com muito carinho, muita hospitalidade. Então, a importância de a gente construir relacionamentos verdadeiros no reino de Deus. Me senti muito em casa. E foi muito bom também, eu tive pregando a palavra de Deus lá na igreja de Salvador, durante 2 domingos. Foi muito bom estar com a igreja também, a vir alguns batismos lá. Mas eu queria também agradecer aos irmãos que pregaram aqui durante a nossa ausência. O Héctor também está viajando, ele está no Paraná, ele chega esse final de semana. E o Miqueias pregando sobre a diversidade. Obrigado, Miqueias, eu assisti sua aula pelo YouTube lá em Salvador. Muito bom, falando sobre a vida de Daniel. Queria agradecer o Léo também pregando aí sobre gratidão. E hoje o assunto que eu vou pregar não é um assunto muito comum, não é um assunto muito popular e não é um assunto que nos anima muito. É bom que vocês já ouviram sobre a diversidade, sobre gratidão, mas é um assunto importante porque nós acreditamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, amém? E um dos aspectos do caráter de Deus, os atributos de Deus que a Bíblia fala do Antigo Testamento ao Novo Testamento é sobre a ira de Deus. Você já estudou sobre esse assunto? Quem já estudou aqui, levanta a mão sobre esse assunto. Foram poucos. Nós estudamos sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, a justiça de Deus. Mas a ira de Deus, parece que nós como cristãos, assim pedimos até que pedir perdão para falar desse assunto com outras pessoas. Que parece que não é um assunto muito encorajador. Mas a Bíblia, Jesus falou no Novo Testamento mais do inferno do que do céu. As parábolas de Jesus falam muito mais do inferno do que do céu. O livro de Apocalipse também. E a ira de Deus não é um assunto muito popular hoje, nos dias atuais, até dentro da igreja. Não é um assunto que a gente ouve se falar muito. E eu levei algum tempo para pregar sobre isso, porque vai exigir muito amor de mim e muita paciência de vocês, para que vocês assim, absorvam esse assunto com muita convicção e gratidão também. Bom, em quais aspectos a ira de Deus se manifesta? O que acontece para a ira de Deus se manifestar? Bom, a Bíblia fala sobre a ira eterna de Deus. O que isso significa? É a punição que Deus irá trazer sobre os ímpios, os descrentes, pecadores, que desprezam seu amor, que desprezam a morte de Jesus na cruz. E essas pessoas irão sofrer no inferno a ira de Deus. Esta ira, ela vai ser despejada no dia do julgamento, quando Jesus voltar. A história da humanidade vai ter o dia final. Ela teve o dia do início, estamos ainda nessa jornada de viver, mas um dia vai tudo se acabar.
A Bíblia fala sobre isso. E o dia do juízo final é o dia onde Deus vai punir os pecadores através da sua ira para a sua própria glória. Isso está nos evangelhos e no livro de Apocalipse. Existe um outro aspecto da ira de Deus, que é a ira cataclísmica. São eventos e acontecimentos que refletem o julgamento de Deus por meio de terremotos, vulcões, furacões, tsunamis, epidemias, atentados de 11 de setembro. Esse é um dos aspectos da ira cataclísmica. Existe a ira consequencial. Ela se revela quando uma pessoa vive um certo estilo de vida e põe em movimento certas forças que produzirão julgamento em sua vida. Alguém que sai para matar, sai para roubar, ela está colocando forças que podem atuar e ela ser morta. E outros vários motivos. É a lei da semeadura. Lembra? Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. É a consequência daquilo que plantamos. Isso se torna também um dos aspectos da ira de Deus. Mas existe um outro tipo de ira que se revela da parte de Deus e que se manifesta na vida de um povo, de uma nação ou de uma pessoa, que é a ira do abandono. Deus abandona um povo, Deus abandona uma pessoa, Deus abandona uma nação. E eu acredito que a ira de Deus já está atuando em nossa nação. Essa mensagem que eu vou pregar não é minha, é de um pastor americano chamado John MacArthur. Ele pregou isso em 2015. Tem um livro dele que está aqui na livraria, A Guerra pela Verdade, e ele fala muito dessas coisas. O que é a ira do abandono de Deus? Que se manifesta na vida de um povo, de uma nação e de uma pessoa. É quando um povo, uma nação ou uma pessoa vira as costas para Deus, despreza a lei de Deus, despreza os mandamentos de Deus, despreza a morte de Jesus na cruz. Deus abandona. Vamos ler Romanos capítulo 1. Versículo 18 ao 25. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixa que outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem que Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem
e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos nessa manhã, humildemente, tratar desse assunto que é de total importância para a vida de cada um de nós. A ira do Senhor faz parte do seu atributo. E nós, muitas vezes, queremos fugir de encarar, até de conhecer mais profundamente o que isso significa. A ira do Senhor não é essa ira que o ser humano sente pecaminosa, mas é uma ira que estabelece justiça. E nós queremos hoje, como igreja, ao estudar o Evangelho, ao estudar a palavra do Senhor, nos atentar, porque tudo que está na Bíblia tem um propósito, para nos advertir, para nos ensinar, para nos alertar, mas também para nos encorajar, e o amor do Senhor não deve ser desprezado nunca. Por isso, ajuda-nos agora, abre nossos corações, abre nossos olhos, nossas mentes, para absorvermos a palavra que traz vida e que traz a revelação do Senhor para cada um de nós. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo, quero explicar por que Paulo, nos 3 primeiros capítulos do livro de Romanos, ele fala sobre a ira de Deus. Você pode estudar os 3 primeiros capítulos. Roma era a cidade mais importante do mundo na época que essa carta foi escrita. Era o Império Romano, a sede do Império Romano era em Roma. Mas Roma era uma cidade muito imoral. A maioria dos imperadores eram homens envolvidos com homossexualismo, com orgias, com bacanais. Se você for estudar a história do Império Romano, 14 imperadores foram homossexuais. Paulo sabia muito bem o público que fazia parte da igreja. E ele coloca a condição do ser humano para aquela igreja ter convicção de ter que suportar essa cultura que está ao redor deles, para que eles não perdessem a fé, que havia perseguição contra o cristão, tanto que vários cristãos foram jogados à cova dos leões por imperadores. Muitos cristãos foram incendiados vivos para intimidar os outros a não pregarem o Evangelho, porque o imperador deveria ser adorado, não Jesus Cristo, não Deus eterno. E aquele que desobedecesse isso, poderia pagar com sua própria vida. Então Paulo procura mostrar ao cristão de Roma a condição de toda a humanidade, principalmente daquele povo que se parecia. Roma era o lugar da moda no primeiro século. Era onde tinha as melhores faculdades, os melhores cursos de filosofia. Era lá. Todo mundo queria ir para Roma para conhecer aquela bela cidade. Mas Paulo procura colocar qual é a condição do povo, da humanidade diante do Evangelho. Tanto que no capítulo 1, no versículo 17, de 15, ele fala: é por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Ele não chegou até ir lá, mas ele escreveu essa carta para lá. E no versículo 17 ele fala: pois o Evangelho mostra como que Deus nos aceita, e é por meio da fé do começo ao fim. O Evangelho tem que ser pregado nessa cidade, nesse lugar que é tão hostil a Ele, tão hostil a Deus. Mas o que faz a ira de Deus se manifestar, que esse é o nosso assunto, versículo 18.
Deus revela sua ira contra todos os pecados e maldade das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Quando que a ira de Deus se manifesta? Quando existe um povo, quando existe uma pessoa, uma nação que suprime essa verdade. Sabe o que é isso? É desonestidade intelectual. O que isso significa? O que significa desonestidade espiritual? É quando eu sei de um assunto que é verdadeiro e eu finjo que não sei. Eu sei que isso é verdade. Eu vou pegar um exemplo bem claro. Os políticos, eles sabem que são corruptos, mas na hora de falar na imprensa, falar diante do juiz, o que eles falam? Não, eu sou inocente. Eles sabem que não é verdadeiro o que eles estão falando, mas eles fingem que é. Então, estou pegando um exemplo, isso acontece conosco no nosso dia a dia. Também existe outro tipo de desonestidade intelectual. É quando nós não sabemos de um assunto e nós fingimos que sabemos. Você sabe sobre isso? Sei. Mas você não sabe, você está fingindo que sabe. E isso é suprimir a verdade. É não deixar que as pessoas conheçam. Tem pessoas que trabalham para isso. Para desqualificar o Evangelho. Para dizer que a Bíblia não é um livro que serve por dias atuais. Que é um livro ultrapassado. Mas Paulo está falando o Evangelho todo para todo homem. Então, é tudo que está no Evangelho. Não é só o amor de Deus que está no Evangelho. Não é só a misericórdia de Deus que está no Evangelho. Não é só o perdão de Deus que está no Evangelho. A ira de Deus também está no Evangelho. E ela se revela, e ela se manifesta. Existe, irmãos e amigos, uma grande batalha hoje contra a verdade. Cada pessoa tem a sua definição do que é a verdade. Cada um estabelece sua própria verdade. A maioria das pessoas não tem a base da verdade na palavra de Deus. Eu faço isso porque isso é que eu gosto de fazer. É nisso que eu acredito. Mas de onde vem essa verdade que você estabeleceu? E que padrão você usa para falar isso? É a Bíblia ou é um conceito seu próprio? A gente tem visto muita gente falando isso, vivendo assim. Eu vou seguir o que o meu coração manda. Mas o que o seu coração manda está de acordo, está coerente com a palavra de Deus? O que é a verdade? Porque se as pessoas suprimem a verdade, o que significa suprimir a verdade, Edson? O que significa isso? Suprimir a verdade. É impedir que a verdade seja conhecida, o impedimento que a verdade seja anunciada, seja falada. E esse tipo de gente também não quer que ela cresça, que ela tome proporções maiores. Nós no Brasil, eu estava pensando, nós parece que gostamos de viver na mentira. Mas por quê? Porque basta você ver os ídolos que nós temos hoje na música, na arte. São pessoas que não prezam a palavra de Deus. E às vezes a gente idolatra essas pessoas mais do que Jesus Cristo. Seguimos até elas. Isso é viver fingindo que é verdadeiro, mas que é mentiroso. A verdade é a alta expressão de Deus. Deus é o autor, a fonte, o determinador, o governador, o árbitro e o padrão de justiça de toda a verdade. A fonte da verdade vem de Deus. Não haveria como a gente viver e continuar vivendo, existindo,
se essa verdade de Deus não tivesse agindo também no mundo. Que nós temos consciência, e a gente vai falar aqui mais sobre consciência. Se Deus é o autor, a fonte, o governador e o árbitro de toda a verdade, qual a consequência? Por não obedecer à verdade, isso pode trazer na vida de um povo, de uma nação e de uma pessoa. Existe uma consequência. É o abandono de Deus. No versículo 18, há uma inversão de valores quando as pessoas suprimem a verdade. Mas por que isso acontece? Por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. São as ações dessas pessoas que impedem a verdade de Deus de ser anunciada, de ser proclamada, de ser falada. Porque gostamos de viver um pouco, para alguns muito, na mentira. É como aquela coisa, você, como cristão, você precisa orar? Sim. E por que eu não oro? Eu finjo que eu sou um homem espiritual, uma mulher espiritual, mas no fundo eu acredito que a oração pode me influenciar, mas eu não faço aquilo que a Bíblia me pede para fazer. E isso vai provocando na minha vida consequências. Forças vão agindo. Relacionamento com outras pessoas. A gente está cansado de... Eu sei que é bom. Não é a igreja de Cristo que determinou que cada um tem que se relacionar com o outro. É a Bíblia que fala. Mas relacionamentos de profundidade, de você abrir seu coração, confessar seus pecados. Mas aí eu acredito nisso. Aí eu finjo que eu tenho alguém que está fazendo isso comigo. E não está acontecendo. Aí vai trazer a consequência. Porque a Bíblia fala de uns aos outros em vários versículos. Quando fica evidente que Deus abandonou uma pessoa ou uma sociedade, em Juízes capítulo 10, vamos ler lá quando isso fica claro na vida de um povo. Juízes 10, versículo 10 a 14. Juízes capítulo 10, do 10 ao 14. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu: no passado os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro, e eu salvei deles. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peça socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Aqui a gente vê o povo de Israel pedindo socorro a Deus, pedindo em oração para Deus os livrar daquele inimigo. O que Deus responde para eles? Não vou ajudá-los. Às vezes Deus faz isso. A gente vê Deus abandonando um povo que tomou uma decisão, decidiu seguir um caminho, e que tentou voltar atrás, mas Deus nesse momento fala não. Isso é a ira de Deus, do abandono se manifestando na vida de um povo. Esse povo virou as costas para Deus, para a missão de Deus na terra. É assustador ser abandonado por Deus. Eu não sei você, eu sinto isso. O Zezito falou aqui hoje de manhã na oferta sobre isso.
virar as costas para Deus, para os mandamentos de Deus, para a missão de Deus, vai trazer, a curto ou a longo prazo, as consequências em nossa vida. Por isso que cristianismo foi estudado e definido como algo muito difícil. Jesus falou, o caminho realmente é estreito, mas são poucos que serão salvos. Por quê? Porque vai exigir muita fé, muita coragem, muita determinação e convicção para seguir a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus. É assustador o número de cristãos que faz anos que não estuda a Bíblia com alguém e acha isso tão normal. Faz anos que você não traz um visitante na igreja, você acha isso tão normal. Você vai na reunião de igreja de casa quando você acha que você deve ir. Isso para você é tão normal. Você vem no culto quando você acha que parece que você está no controle da coisa e Deus está à disposição de quando você quer ou não, decide ou não fazer algo. Isso tem mexido muito comigo. Porque eu muito administrando as coisas de Deus e perdendo a convicção sobre alguns assuntos que são primários na palavra de Deus. Existem coisas que são secundárias, existem coisas que são primárias. As primárias são as mais importantes. Relacionamento com Deus, relacionamento de discipulado, estudo com alguém que não é um cristão. Se isso está faltando há muito tempo na nossa vida, você tem que avaliar por que você está aqui. Por que você faz o que você faz? Em Juízes 16, agora vamos ver a ira do abandono de Deus na vida de um homem. Sansão, Juízes 16, do 18 ao 21. Quem foi Sansão? Se você for estudar o nascimento de Sansão, a mãe de Sansão era estéril. O pai dele era um israelita. E um anjo aparece para a mãe de Sansão. Olha, anjo na Bíblia só aparece para falar de anunciar de nascimento. Para Abraão, esse caso, Sansão, João Batista e Jesus Cristo. Sansão, um anjo aparece para a mãe dele e fala, olha, seu filho vai nascer. Como que você tem que educar ele? Ele vai ser um nazireu. Quer dizer, você vai dedicar ele ao templo. Ele vai servir no templo, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode beber bebidas alcoólicas, ele não tem que cometer impureza, ele vai ser o libertador de Israel. A mãe de Sansão, quando ouviu isso, saiu apavorada, porque eu não sei porque Deus apareceu a ela, não o pai de Sansão, mas apareceu a mãe. E aí ela vai contar para o marido o que ela ouviu. Aí o marido, volte lá e fale com ele novamente. Ela volta e o anjo fala de novo. A mesma coisa. E Sansão nasce. E a vida de Sansão, ele liderou o povo mais de 40 anos. Você pode ler isso na Bíblia. Mas chegou um momento na vida de Sansão que ele achou que ele era muito forte, ele era o super-homem da época. E ele esqueceu de Deus, do que Deus tinha falado para ele. E aqui no capítulo 16 de Juízes, no versículo 18, quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus. Voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou, Sansão, os filisteus estão chegando.
Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Sansão não sabia que Deus havia abandonado. Ele andou com Deus durante 40 anos, fazendo muitas coisas, guerreando para libertar o povo de Israel. Mas ele chegou no momento, ele começou a brincar com o pecado, com essa mulher, Dalila. A fraqueza de Sansão foi a mulher. Ele tinha fraqueza com mulheres. A gente vê ele se envolvendo em relacionamento com outras mulheres além dessa. O pai e a mãe dele aconselhou ele a casar com a israelita, ele desprezou o conselho do pai e da mãe. Não, vocês não sabem, eu tenho que casar com quem eu quero. Olha o coração, porque ele começou a ganhar muitas batalhas, ele achava: Deus está comigo. O que a Bíblia diz que aconteceu com Sansão? E Deus o abandonou. Irmãos, isso aí é assustador. Só de pensar nessas possibilidades, a gente tem que temer isso. Que hoje a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem a igreja, a gente tem os irmãos que nos ajudam, a gente tem líderes que pensam em nós, tem livros, tem tanta ferramenta que a igreja proporciona. Mas às vezes a gente não consegue se dar conta disso. Em Mateus capítulo 15, vamos ver Jesus falando quando Deus abandonou um grupo de pessoas religiosas. Mateus 15, versículo 14. Esse não é um assunto muito animador, eu falei para vocês. Mas há esperança, amém? Deus é um Deus de esperança. Mas Ele quer que a gente saiba de tudo a respeito dele. Em Mateus 15, versículo 14, Jesus fala assim: não se preocupe com os fariseus, são guias cegos, e quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Havia um grupo religioso lá formado na época de Jesus, que se achava dono da verdade, que rejeitou o próprio Jesus. Mas o que Jesus fala deles? Que eles são o quê? Guias cegos. Um grupo religioso que Deus abandonou. Tem igrejas que Deus abandonou. Grupos religiosos, quando falsas doutrinas começam a entrar na igreja. Pessoas começam a pregar coisas esquisitas. Hoje a gente vê uma série de gente que teve encontro com o anjo, com o inferno, com vários tipos de coisas e vem contar. Será que teve mesmo? E será que foi de Deus mesmo? Aí tem gente que só de ouvir isso já fica acreditando em tudo que se ouve. O que é um guia cego? Que não está enxergando nem um palmo. E eu tenho medo de liderar a igreja, o povo de Deus, dessa maneira, sendo um guia cego. Um falso profeta. Eu tenho o maior temor disso. Mas o que fica evidente quando a ira de Deus se revela, se manifesta? O pecado é o motivo e o pecado é o resultado. O pecado é a causa e o pecado é a consequência. Agora, quando ela entra em ação, voltamos para Romanos 1. Como que ela entra em ação? O que fica evidente quando a ira de Deus entra em ação? Eu queria ler aqui 3 versículos para poder confirmar esse assunto por meio da palavra de Deus. Versículo 24 de Romanos 1. Por isso Deus entregou
Pensa bem nisso. Deus entregou. Versículo 26. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Versículo 28. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Deus entregou. Quando que Deus abandona um povo, uma nação, uma pessoa? Ele entrega essa pessoa a cometer aquilo que essa pessoa quer fazer. Eu não quero nada da verdade. Eu não quero nada com Cristo. Eu não quero saber de Jesus. Ah, você não quer? Então eu entrego você, para você fazer o que você querer. Mas saiba de uma coisa, a minha ira vai estar se manifestando através dessa sua escolha. No versículo 24, o que fica evidente aqui, como o próprio Paulo fala? Que Deus entrega esses seres humanos aos desejos do coração para fazerem coisas sujas e para terem vergonhosas uns com os outros. O que isso significa? Uma sociedade que se torna cada vez mais pornográfica, mais depravada, mais imoral, mais sensualizada. Uma sociedade que admira o pecado mais do que a verdade, mais do que a justiça. Embeleza o pecado através da televisão, através da mídia, através de relacionamentos de homem com mulheres, mulheres com mulheres. E tudo é permitido. A ira de Deus está atuando. Deus está entregando esses seres humanos para fazer isso. Vai ter consequência. A Bíblia fala que essas pessoas, por causa dessa postura, elas entram num estado de degradação moral, espiritual. Não existe moralidade. Não existe espiritualidade. No versículo 25, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Há uma inversão de valores. Troca a verdade pela mentira. Troca Deus pelas coisas. Como existe hoje uma valorização demasiada de coisas que a sociedade estabelece como verdades. Eu entrego o meu corpo para quem eu quiser. Ninguém manda nele. Eu faço aborto porque eu quero. Ninguém manda no meu corpo. E a gente vê como os programas, as novelas, os filmes, levanta tanto a imoralidade. O que isso está acontecendo? A ira de Deus está em movimento, deixando os seres humanos. No exemplo de Sodoma e Gomorra, no Antigo Testamento, o que Deus destruiu aquelas duas cidades? Porque não havia o bem mais naquelas cidades. Falta de bondade. Não era só por causa da imoralidade. Um pecado vai levando a outro pecado. Ele é como um novelo, uma bola de neve que vai ficando cada vez maior. Quando que a ira de Deus entra em ação, no versículo 26, por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. O que isso quer dizer, Edson? Ele cita o comportamento das mulheres quando a ira de Deus está em ação.
que essas mulheres fazem? Trocam as relações naturais com os homens, porque na consciência de cada mulher, de cada homem, eles sabem disso, que eles só podem ter relações com mulheres, e no caso dos homens, as mulheres com os homens, dentro do ambiente do casamento. Desde o início foi assim. Mas as pessoas não querem essa verdade, elas trocam a verdade pela mentira, se queimam de paixão um pelos outros e ainda aprovam quem fazem isso. E põem a maior fotografia na internet para divulgar isso, para todo mundo ver. E no caso das mulheres, elas foram criadas para serem mães, protetoras do lar, genitoras. Uma mãe que cria um bebê dentro do seu ventre. Isso é um grande milagre. As mulheres estão trocando as relações naturais por outras, mas elas querem ser mãe. Aí o que elas fazem? Inventam uma mentira. Eu vou fazer uma inseminação, pegar o sêmen de qualquer homem aí, injetar dentro de mim, e vai ter um filho, e que maravilha. Não é isso que a Bíblia fala. Irmãos, é sério esse assunto. No versículo 27, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. Olha, é abominável você ver um homem se beijando com outro homem, se agarrando com outro homem. Hoje na sociedade é normal isso. Eu não aceito isso como normal. Mas para muitas pessoas isso é tão normal. E como também é anormal uma mulher ficar se agarrando com outra. Por quê? Porque é contra a lei natural das coisas. Tem mulher que parece homem. Aí você chega na frente dela, ela quer que você fale que ela é um homem. Eu sou um homem. Mas a gente olha para a pessoa, a gente vê uma mulher. Então, é contra a minha natureza dizer que ela é um homem, mas eu estou vendo uma mulher. E o caso contrário também. Homem que parece mulher. E aí quer que a gente ache ele mulher. Mas a gente vê que todos os trejeitos, fala, a mão, o corpo, é de homem. Então, se eu falar, não é uma mulher, não, é um homem que está aqui. Não é uma mulher. Por quê? Porque não é verdadeiro. E a Bíblia fala que eles se queimam de paixão uns pelos outros. Essa semana parece que teve um ator famoso que saiu do armário, que essa agora tem essa do sair do armário, né? O cara casado com a modelo há anos, largou a modelo para viver com um advogado, e os dois postaram a foto. Então, assim, isso se tornou muito natural na nossa sociedade. O que isso quer apontar para nós? A ira de Deus está atuando. E no versículo 28, e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele os entregou, os seres humanos, aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm penas dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-los, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Isso é Paulo mostrando o cenário de Roma no primeiro século. Tem alguma diferença do que Paulo viu naquela sociedade para o que a gente está vendo hoje? O ser humano continua igual. Aí as pessoas falam, mas a Bíblia é um livro ultrapassado. Não é, é atual, é vivo, é poderoso, é espiritual. Quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. Isso que a gente acabou de ler aqui em Romanos 1, foi o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever. E nós
Não podemos ficar com medo de falar a verdade para as pessoas com amor, colocando elas para obedecer a palavra de Deus, não a nós. Mas a gente não pode aprovar esse tipo de comportamento, aceitar esse tipo de comportamento. A gente respeita, mas a gente não aprova, a gente não aceita. Então, como nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo na verdade ou a gente está vivendo contra ela, suprimindo ela, omitindo ela, por causa do nosso medo, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho? Eu tenho feito essas perguntas para mim. Mas há esperança para essa sociedade, para esse povo, para essa nação e para cada pessoa que realmente quer encontrar a verdade, quer amar a verdade, quer anunciar a verdade, quer abraçar essa verdade. Em Salmos, eu quero terminar 81. Salmos 81. Do versículo 11 até o versículo 16. Há esperança quando existem pessoas, uma nação, um povo, decide algo. No versículo, mas meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queria. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Deus convoca seu povo apenas para ouvi-lo. Não ouvir somente com o ouvido, mas com a alma, com o coração. É um ouvir interior. A voz de Deus está falando. Eu estou escutando. Isso eu trago para a minha alma. Quando andamos, irmãos, no caminhos de Deus, Ele promete que nós vamos experimentar sempre o que é melhor. Eu e você queremos o melhor para a nossa nação, para a nossa igreja, para a nossa família e para nós mesmos. Qual é o desafio? Obediência. A palavra. Somente Deus pode produzir a verdadeira satisfação da alma humana. Vamos juntos, como povo de Deus, andar nesse caminho durante 2019. Andando com Ele cada dia. Gostando de estar na presença dEle, o adorando como Ele merece, dando a Ele toda a glória, louvando, agradecendo, amando uns aos outros, cuidando um dos outros, e anunciando o Evangelho, a palavra de Deus, pregando essa palavra, porque lá fora há muitos perdidos que precisam ouvir o Evangelho. E orar por essa nação. Eu queria colocar uma foto que me inspirou muito esse final de semana último, lá em Salvador, contar a história do batismo dessa menina. Não está muito boa a foto, mas aqui a pessoa de branco, ela trabalha numa empresa lá chamada Embasa, do governo lá da Bahia. E essa menina, ela é companheira de trabalho de uma cristã chamada Janaína, que é solteira. A Janaína, compartilhando sobre ela, ela falou que quando ela conheceu essa menina da primeira vez,
ela achava que a menina não foi com a cara dela, não gostava dela. E elas se afastaram durante anos, trabalhando juntas e afastadas. Um dia Janaína foi lá compartilhar a palavra de Deus com essa mulher. A mulher estava falando para ela, eu estava orando para conhecer a verdade. E aí estudou a Bíblia domingo, agora ela foi batizada. Ela é de Camaçari, uma cidade que é 30 quilômetros ou 40 afastado de Salvador. E o marido dela está estudando a Bíblia também. Então, aquele exemplo me inspirou tanto, porque às vezes a gente não sabe quem está do nosso lado, como vai reagir. E nós vamos terminar o culto hoje tendo um batismo. Eu queria convidar aqui a dona Terezinha, a minha esposa, o Luiz. A gente vai encerrar esse culto com batismo.